Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 3. Quero falar para você 4 formas, 4 maneiras de se tratar a Deus. 4 maneiras diferentes de se tratar a Deus. 2 delas levam ao sucesso e 2 delas levam ao fracasso. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 3, diz assim: E puseram a arca do Senhor num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos do rei, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel ia festejando perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com tamborins, com harpas, saltérios, pandeiros, símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Versículo 7. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo por esta irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. A primeira maneira de se tratar a Deus, e diga-se de passagem, errada, é a irreverência. De qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe, meio barro, meio tijolo, eu vou levando como dá, eu faço como dá, eu faço o que pode. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu faço o que está no meu alcance. Só que quando é algo que ela deseja para a vida dela, ou é para agradar alguém, muitas vezes que ela gosta, alguém aqui da terra, ela faz das tripas coração. Mas às vezes com Deus, Deus entende. Então faz um voto com Deus, vou jejuar por 120 dias, mas vai levando com a barriga. Fala que vai orar e vai levando com a barriga. Leva a vida com Deus de qualquer jeito, com irreverência. A arca da aliança ficou mais de 20 anos na casa de Abinadab, irmão do rei Davi. Quando Davi decidiu levar a arca da aliança para Jerusalém, eles colocaram num carro de boi, um carro novo, construído só para isso. Mas esse não era o jeito certo de levar a arca. A maneira correta de levar a arca da aliança era nos ombros dos sacerdotes. E havia todo um ritual, Deuteronômio vai dizer isso. Eles precisavam dar 6 passos, oferecer um sacrifício, está escrito aqui também, dar mais 6 passos, oferecer um sacrifício e assim seguir o caminho. Cada 6 passos oferecendo um sacrifício. Mas eles resolveram, não, vamos colocar num carro de boi, vai ser mais rápido. É mais fácil. Mas o mais fácil, o mais rápido, o mais cômodo para você, nem sempre é o que Deus exige. Ele coloca a mão na arca da aliança com irreverência, porque ele via a arca da aliança como mais um objeto, como se fosse um móvel qualquer, e aquela arca da aliança representava, na época, a presença de Deus aqui na terra. Ninguém, a não ser os sacerdotes, poderiam colocar a mão na arca. Ninguém. E ele vai lá e coloca a mão dele, e a Bíblia diz que essa irreverência, esse desrespeito, desagradou a Deus, e ele foi ferido e morreu. Sabe por que tem muita gente ferida? Sabe por que tem muita gente ferida na igreja de Cristo, na fé? Porque vai levando as coisas de Deus com irreverência, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você está compreendendo o que eu quero dizer?
Às vezes, quando nós temos o culto presencial aqui na igreja, eu vejo alguns irmãos, algumas irmãs, pegando o cálice da Santa Ceia do chão. Não foi nem ela que jogou, mas ela está pegando do chão para pôr no lixo, porque alguém jogou, e ela fala: não, a casa de Deus tem que estar impecável. Leva as coisas de Deus com reverência. Cuida das coisas de Deus com reverência. E é isso que você e eu precisamos fazer. 20 anos ficou na casa de Abinadab de usar essa arca. Nada aconteceu, porque era qualquer coisa lá. A presença de Deus era tratada como mais um objeto na casa. Quando morre Uzá, Davi, ele se entristece, e eles percebem que estavam fazendo errado. Então eles têm que levar a Arca da Aliança em algum lugar, e eles escolheram levar a Arca da Aliança na casa de um homem que morava ali perto, um geteu, chamado Obed-edom. E quando a Arca da Aliança chegou na casa de Obed-edom, ele esvaziou o melhor cômodo da casa, e ele colocou aquela Arca da Aliança no melhor lugar da casa. Ele fez de tudo, e com a maior reverência possível, para agradar a Deus. Então a segunda maneira de se tratar a Deus, é o oposto da irreverência, é a reverência. Ou seja, é o respeito, é o amor. Olha o que está escrito aqui no versículo 11: e ficou a arca na casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E o amor desse Obed-edom, o respeito, a reverência que ele tinha para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus, era tão grande, que olha o que está escrito aqui: e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então, Obed-edom era um homem bom. No entanto, ele vivia dificuldades. Ele vivia numa região muito seca. O campo dele não produzia, os animais dele não davam cria. Ele e a esposa não tinham filhos, ela era estéril. E nesses 3 meses que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom, ele tratou a Arca da Aliança porque era a presença de Deus, como a coisa mais preciosa que já aconteceu na vida dele. E nesses 3 meses, ele prosperou em tudo. Os campos dele reverdeceram, os animais dele começaram a dar cria, e a esposa dele, que era estéril, engravidou. E essa notícia chegou para o rei Davi. Davi disse: então agora nós vamos buscar a Arca da Aliança e trazer ela para Jerusalém, e do jeito certo. Versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da Arca de Deus. Terceira maneira de se tratar a Deus, olha só. Foi, pois, Davi e trouxe a Arca de Deus para cima, para Jerusalém, da casa de Obed-edom à cidade de Davi, com alegria. A terceira maneira de se tratar a Deus: alegria, com alegria, fazer tudo com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tudo que faz para Deus, eu faço com alegria. Eu vou orar, eu vou orar com alegria. Eu vou jejuar, estou feliz por isso, porque Deus, Ele tem nos dado fé e ânimo para jejuar. Deus, eu vou entregar o meu dízimo, eu entrego com alegria. Eu vou evangelizar, eu evangelizo com alegria. Nós vamos ganhar almas com alegria. Tudo que você faz para Deus, faça com alegria, faça com prazer, porque a Bíblia diz isso, né? Que nós não devemos deixar o primeiro amor. A mesma alegria que você fez lá no início, faça hoje e faça sempre para Deus. Quando você faz as coisas de Deus ou para Deus,
com alegria, a sua vida começa a ser transformada. Então veja, Uzá foi irreverente, foi ferido e morreu. Obed-edom tratou as coisas de Deus com reverência, e por isso prosperou em tudo. O rei Davi está levando a arca de Deus com alegria. Os versículos 13, 14, 15 vão dizer que Davi sobe para a cidade de Jerusalém, dançando, pulando. A Bíblia diz que ele colocou apenas vestes sacerdotais, um éfode de linho, uma estola sacerdotal. Ele não estava nu, como algumas pessoas tentam dizer, ele estava com vestes sacerdotais. Ele tirou a roupa, as vestes reais, ele se despiu das vestes reais e colocou uma túnica de linho e um peitoral, vamos dizer assim, de sacerdote. E ficou descalço, ia pulando, ia dançando, ele estava feliz, porque ele estava dizendo: eu estou levando a arca da aliança, estou levando a presença de Deus, todo o povo vai poder ter o contato com a presença de Deus de novo. E essa alegria que Davi tinha de servir a Deus, deu a ele o título de melhor rei de todos os tempos na história de Israel. Deu a ele o título de homem segundo o coração de Deus. Davi nunca perdeu uma batalha que ele travou. Davi nunca foi ferido no campo de batalha. Mas olha, ele fazia as coisas de Deus com alegria. E é o que você precisa fazer. Sempre com reverência, com o respeito que Deus merece, mas com alegria. E para terminar, versículo 16, a quarta maneira de se tratar a Deus. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, Mical é a esposa de Davi, primeira esposa dele. Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. A quarta maneira, o desprezo. A pessoa que trata as coisas de Deus com desprezo, ou despreza as pessoas que fazem para Deus, despreza aquelas pessoas que estão servindo a Deus, elas estão desprezando o próprio Deus. Jesus falou para o apóstolo Paulo, antes dele se converter: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu nem te conheço. Então Saulo, dizia. E Jesus falou assim: toda vez que você persegue um dos meus pequenininhos, você persegue a mim. Quando desprezam a obra de Deus, quando desprezam as pessoas que estão servindo a Deus, sabe, esse aqui está jejuando, aquele ali vai na igreja, aquela lá vai lá dar dinheiro para pastor, aquele lá vai orar, isso aí é bobagem. A pior coisa que alguém pode fazer é desprezar a Deus, desprezar as coisas de Deus, desprezar o que as pessoas estão fazendo para Deus. Mical olha com desprezo para o que Davi fazia. Sem saber, Davi entra dançando e pulando e alegre. Davi vai lá e coloca a arca da aliança no lugar. A Bíblia diz que ele faz questão de chamar todo o povo para ver a arca da aliança. A Bíblia diz que ele faz questão de pegar todo o pão que eles levaram, toda a comida que eles levaram, ele repartiu e distribuiu para todo o povo. E a Bíblia diz que ele, como sacerdote ali, vestido de sacerdote, fez uma oração e abençoou todo o povo. Depois que ele abençoou todo mundo, ele falou: agora eu vou lá abençoar a minha casa. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi. Essa aqui ela está sendo arrogante, irônica, Quão honrado foi, o rei de Israel, descobrindo-se
aos olhos da serva. Ele estava com a canela aparecendo, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. Olha, desprezando, maltratando, xingando ele. Aí Davi respondeu assim para ela: perante o Senhor que me escolheu, versículo 21, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E aí o texto termina dizendo que a Mical não teve filhos até o dia da morte. A maior desonra naquela época, tá? A maior desonra para uma mulher naquela época era não ter filhos, era ser estéril. E ela não teve esse prazer de gerar um filho, um descendente. E muitas pessoas estão estéreis na vida, não dão fruto, não produzem nada, porque vivem a desprezar a Deus, as coisas de Deus, as pessoas que servem a Deus. 4 formas. Primeira, a irreverência e a reverência. Terceira, a alegria. 4, o desprezo. Você deve servir a Deus com toda reverência e com toda alegria, jamais com irreverência e desprezo. Isso garante para você a vitória. Isso garante para você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, por gentileza. Com as mãos no seu coração, por gentileza. Nosso Deus e nosso Pai, Santo de Israel, Todo-Poderoso, eu apresento nesse momento as famílias, ó Pai, que estão reunidas, e eu peço, Senhor, que as mais ricas bênçãos sejam derramadas neste lar. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.